Olá, amigos, senhoras e senhores. Hoje é um dia muito especial para nós. É o início de uma nova etapa, uma nova história. Nós estamos inaugurando a City Hub, um espaço criado para conectar pessoas, empresas, ideias, informação, inovação e principalmente para aproximar ainda mais a comunicação na nossa região. E é aqui, São José dos Campos, uma das cidades mais inovadoras e tecnologicamente desenvolvida do Brasil, que nasce esse novo momento da City TV Brasil. Uma televisão regional, com olhos voltados para o futuro, com os pés firmes na nossa terra. Uma TV que tem como compromisso levar informação, conhecimento, cultura, negócios, histórias para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e para toda a região. Nós estamos em uma cidade inteligente, uma cidade que abriga universidades, centros de pesquisa, grandes empresas, um dos mais importantes parques de tecnologia do país e onde nós estamos hoje, e um ecossistema reconhecido nacional e internacionalmente pela inovação. São José dos Campos é uma cidade que pensa o futuro. E uma televisão que nasce dentro dessa realidade também precisa pensar o futuro. E é por isso que a City TV Brasil chega com uma proposta diferente. Conectar a televisão tradicional às novas tecnologias, às novas plataformas e principalmente às pessoas. Por que tecnologia é importante? Inovação é fundamental, mas são pessoas que fazem uma cidade acontecer. São elas que empreendem, trabalham, estudam, criam, transformam e constroem todos os dias a história do nosso Vale do Paraíba. E é justamente essa história que nós queremos contar. Nós queremos mostrar a força das nossas cidades, valorizar quem faz a diferença, abrir espaço para o empreendedorismo, para o empresário, para o pesquisador, para o artista, para o trabalhador e para todos aqueles que ajudam a construir uma cidade muito mais forte. Hoje, portanto, não inauguramos apenas um espaço, inauguramos uma nova maneira de comunicar. Um novo ponto de encontro, um novo hub de informação, inovação e também de conteúdo. E para marcar esse momento tão especial, ninguém melhor para estar conosco nesta primeira entrevista do que o homem que tem a responsabilidade de conduzir os destinos de São José dos Campos. Sejam todos muito bem-vindos à City Hub. Sejam todos bem-vindos à City TV Brasil, uma televisão regional, uma televisão conectada, uma televisão com todos os olhos voltados para o futuro. City TV Brasil, a nossa região em conexão com o mundo. E para inaugurar oficialmente esse espaço, estamos recebendo e vamos conversar com o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, a quem nós agradecemos a presença nesse nosso primeiro programa. Muito obrigado, prefeito. Dirceu, que honra, viu? Primeiro, obrigado pelo convite, mas parabéns. Parabéns por essa visão de futuro, parabéns por hoje iniciar o City Hub, né, num ambiente que é dentro do PIT, do Parque de Inovação Tecnológica. É um ambiente, como você disse aí, né, qual é o propósito da City Hub, pela City TV Brasil, né, em trazer uma comunicação, mas uma comunicação inovadora, diferente. Então, para nós hoje, pode ter certeza, São José dos Campos, né, está muito feliz, contente, né, mas por outro lado, bom, demonstra também que estamos no caminho certo quando vocês se propõem a fazer um investimento desse, a propor uma comunicação diferenciada, né, em nossa cidade, em São José dos Campos e dentro do Parque de Inovação Tecnológica. Bom, e primeiramente nós temos que agradecer aí a administração que o senhor tem por essa cidade, por fazê-la uma cidade tão importante, não só para o estado de São Paulo, para o Brasil e para o mundo. Parabéns, prefeito. Obrigado, Dirceu, obrigado. Mas a gente faz isso, não faz sozinho. Vocês fazem parte também dessa história, né? E agora muito mais, agora com uma outra responsabilidade de um grande cluster aí de tecnologia e inovação na comunicação. Legal. Prefeito, hoje eu li no SP Vale News e outros órgãos de imprensa que São José dos Campos alcança padrão máximo internacional de qualidade de vida e coloca o Brasil no mapa das cidades inteligentes. É a primeira cidade paulista do mundo a conquistar o nível platina BTN, NBR, ISO 37125. Que certificação é essa? Dirceu, vamos começar a nossa história, né?
há 4 anos, quando nós fomos certificados como cidade inteligente, resiliente e sustentável, né, através da BNT. São certificações internacionais, a 37, 120, 122, 123, né, que colocou nossa cidade, né, posicionou nossa cidade ainda de forma melhor, né, a nível nacional e a nível internacional, com reconhecimento, né, pela pujança que é São José dos Campos, pela sua história, desde a década de 50, quando a gente fala da grande transformação da cidade, ITA, né, e nós temos a Embraer, INPE, então tem todo esse histórico, e agora, né, com a ESG, que é a 37125. Quando a gente fala de ESG, o que é ESG? Né? ESG, nós estamos falando de governança, nós estamos falando de social e sustentabilidade. Então, nós estamos falando aí de que São José dos Campos, quando tem esse reconhecimento, essa certificação, isso não é um prêmio, isso é uma certificação que ela é feita através de avaliações de vários indicadores auditados, né? Hoje, são mais de 415 indicadores que nós temos, que são auditáveis, são auditados uma vez por ano, ou seja, todo ano nós somos auditados e nós recebemos aí nessa certificação importante, sendo a primeira cidade do mundo, pelas nossas características. Pelas características da cidade, ser uma cidade, né, da sua importância economicamente para o estado de São Paulo, para o país, né, uma cidade que reúne, né, um cluster de indústria, empresa com muita tecnologia embarcada, uma cidade que tem um polo de pesquisa, de inovação também, né, que é uma referência no mundo, mas mais do que isso, tem pessoas. É uma governança que também olha para as pessoas, é uma governança que transforma e deixa com que a cidade seja uma cidade de oportunidade. Né, São José dos Campos, né, tem o seu histórico, né, de uma cidade que quando se industrializou na década de 40 e início da década de 50, muitos mineiros, para cá vieram nas novas empresas e indústrias, a cidade estava deixando de ser uma cidade sanatorial, né, e sempre teve essa característica do joseense receber muito bem aqueles que aqui chegavam. Então ela ainda continua com esse mesmo espírito, essa cidade continua com né, com essas mesmas relações da qual ela tem, de braços abertos, de receber as pessoas, né, de aqui nós termos esse polo, né, esse polo aí que, né, da tecnologia e da ciência e da inovação, a gente consegue ser esse destaque e ser aí também, né, um grande modelo para que a gente possa transmitir às outras cidades, que a gente possa fazer também, contribuir com o país, né, que a pesquisa e a tecnologia também se transforme em produto para melhorar a vida das pessoas, né? Cidade inteligente, a palavra inteligente termina com gente. Então, quando a gente fala inteligente, a gente pensa muito na questão do Wi-Fi, da internet, do 5G, é muito mais do que isso, são conceitos de políticas públicas para melhorar a vida das pessoas. Bom, nós vamos falar mais de tecnologia durante esse programa, mas o senhor nasceu politicamente dentro de uma cidade que mudou muito, prefeito. O que mais mudou em São José dos Campos desde que o senhor começou essa trajetória política? Olha, Dirceu, o que mais mudou, eu posso te dizer que foi a cultura. A cultura das pessoas, o comportamento das pessoas. Eu entrei na época da gestão do prefeito Emanuel Fernandes e ali ele sempre tinha uma política muito forte daquela de cada um cuidar da sua calçada. Se cada um colocar uma florzinha, a sua rua vai ficar mais bonita e assim a prefeitura fazia. Então isso foi mudando cultura, isso foi mudando comportamento, isso foi criando com que as pessoas tivessem, né, o pertencimento dos espaços públicos. Eu acho que isso daí foi uma grande mudança. Isso não se faz da noite para o dia, né? Isso por muitas vezes não se faz num único mandato, isso é algo que vai se construindo, isso é algo que se constrói há muitos anos. Então, acho que isso daí foi uma grande mudança quando eu faço uma comparação, né, da década de 90 com agora 2026, nós estamos falando de 25 anos de uma transformação da cidade. A questão do pertencimento, das pessoas terem orgulho. A cidade tem desafio, a cidade tem seus problemas, né, a cidade é resiliente exatamente por isso, porque nós temos nossos problemas, nós temos nossos desafios, né, nós precisamos ter planejamento para isso, mas quando a gente tem essa mudança de cultura, das pessoas terem o sentimento de cidade, de pertencimento da cidade, orgulho da cidade, não é isso? Aí você tem realmente um ambiente muito diferenciado e que isso daí acaba permeando, né, e refletindo isso em todas as esferas, né? Seja da convivência do bairro, da rua, da região, dentro de um condomínio, perante a empresa, na relação, né, institucional, quer dizer, você sempre, isso daí acaba permeabilizando de forma positiva. Então, acho que essa daí foi uma das grandes mudanças, né? E lógico que a cidade cresce, né, a parte da infraestrutura é sempre importante, uma cidade que pensa sempre lá na frente, uma cidade que tenta se antecipar, né, naquilo que realmente o cidadão precisa, mas eu acho que essa é uma grande mudança, eu acho que realmente essa cultural é a mais difícil, não tenha dúvida disso, é sempre a mais difícil, mas eu acho que isso daí chama muita atenção. Nós falamos da cidade inteligente e nós temos também aqui São José dos Campos, que foi colocado pelo Atlas da Violência 2026,
como a mais segura entre as cidades brasileiras de grande porte, considerando 336 municípios com mais de 500 mil habitantes. Isso, para nós, joseenses, é muito importante e muito bom, né, prefeito? Não tenha dúvida disso, né? Isso impacta diretamente, não só na questão da segurança, né, mas na qualidade de vida, Dirceu. Isso dá não só uma sensação de segurança, mas também te dá realmente de você estar no ambiente seguro. Claro que temos problemas, temos, né, crimes que acontecem, mas a polícia, pela estar trabalhando de forma integrada, e aí nós vamos dizer, desde a São José Unida, quando foi implementada, iniciou todo um processo em 2017, até então com o prefeito Felício, à época, e foi fazendo toda a criação da São José Unida, a integração das forças de segurança. Então, hoje as forças de segurança trabalham totalmente integradas, Polícia Militar com Polícia Civil, com Guarda Civil Municipal, trânsito, fiscalização de postura, as polícias rodoviárias federais e estaduais, né? Então, Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, todos integrados, né? Polícia Federal. Aqui nós tivemos uma operação ano passado da Polícia Federal com a Guarda Municipal para prender um procurado, né, pela Interpol, quer dizer, um procurado internacional. Então, olha como que essa integração funciona, e isso é um resultado, né, não só do ponto de vista de números, ou não só no ponto de vista dos indicadores, né? Você imagina que em abril deste ano nós batemos um recorde de ter 0 veículos roubados na cidade, quer dizer, um número 0. Nós tínhamos aí anualmente, desde a década de 2010 a 2020, a 2016, nós tínhamos aí pelo menos 1.300, 1.400 carros roubados por ano, né? Nós, no ano passado, fechamos com 72 carros roubados na cidade, sendo que deles 58 foram recuperados. Então, também tem a ação rápida da polícia, seja no caso de usar as câmeras, usar toda a inteligência que se tem, porque nós estamos falando de homens e mulheres que estão nas ruas, que são das forças de segurança, mas também de um investimento que a cidade fez de câmeras com inteligência, com reconhecimento facial, com leitores de placa, que isso daí contribui muito no processo de investigação da polícia. A Polícia Civil tem respostas rápidas. Dirceu, em São José dos Campos, fomos agora, 2025, foi o 3º ano consecutivo que a Polícia Civil, ela fecha com mais de 90% dos seus casos solucionados no ano. Ou seja, a resposta rápida para a sociedade, né, quer dizer, provas bem contundentes do ponto de vista de poder, né, prender em flagrante, com informações, com imagens. Então, isso daí realmente, né, o recado é, crime não compensa em São José dos Campos, não faça absolutamente nada, que se fizer vai ser pego, vai ser preso. Então, isso daí realmente é um orgulho da cidade, isso é um orgulho para todos, e isso daí tem outros impactos. Quando a gente fala da segurança pública, nós estamos falando de qualidade de vida, mas nós estamos falando também de uma empresa que vai investir hoje. Se você vai montar uma empresa, você pensa no quê? Você também pensa na qualidade de vida dos seus funcionários. Qual que é a estrutura que uma cidade tem para poder ofertar para esse meu funcionário, que é uma pessoa, que tem sua família, né? E eu não tenho dúvida, e a segurança passa por essa avaliação, né? Isso daí a cidade também consegue atrair novos investimentos, consegue atrair investimentos, né, de crescimento da empresa existente, porque não adianta atrairmos só as empresas novas. Nós temos que fazer com que as empresas hoje existentes, que já estão na cidade, prosperem ainda mais, né, possam crescer, tenham oportunidades para poder gerar mais emprego. Então, acho que a segurança tem impacto direto nessa questão econômica. E o senhor acredita que São José dos Campos está construindo um modelo de segurança que pode ser copiado por outras cidades brasileiras? Não tenho dúvida. Se a gente pegar o Smart Sampa, né, na capital, é uma cópia daqui, aliás, nasceu dentro deste ambiente aqui, que é o Parque de Inovação Tecnológica, né? Foi daqui que saiu, aliás, é aqui que funciona o CSI, que é o Centro de Segurança e Inteligência da Prefeitura, né, que, juntamente com todas as forças de segurança, funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, acho que já somos aí um bom modelo, né, para esse processo, né, de instalação de câmeras com inteligência, né? Lançamos aqui um modelo também, à época, em 2018, com o Felício, com o prefeito, né, que foi a primeira cidade a fazer esse modelo de instalação de câmeras por serviço e não a aquisição de compra de câmeras. Você imagina, você compra hoje um telefone celular, daqui um ano e meio, ele já está com a sua tecnologia ultrapassada. Você imagina isso no computador, a TV, as câmeras, e aqui nós optamos por serviço, né? Então, fomos a primeira cidade a ter contratação de serviço, ou seja, compramos imagens. A câmera, o poste, o televisor, nada disso é do município, não é patrimônio, mas com isso a gente consegue ter tecnologia atualizada, né? Assim, rápida, mensalmente, semanalmente, mensalmente ou anualmente. Então, isso daí realmente faz uma grande diferença e já servimos aí de modelo aí já para algumas cidades, que assim seja, e que nós também aprendemos também com outras cidades também. A gente, né, copiar, né, aquilo que é bom a gente tem que copiar, aquilo que é bom a gente precisa compartilhar também. E quando o senhor fala em cidade inteligente, o que significa concretamente para a cidade que mora, para o cidadão
que mora no Jardim Morumbi, no Campos Alemães ou em Santana. Quando a gente fala de cidade inteligente, né, a primeira coisa que pensa, é uma cidade inteligente, tecnológica, internet, né, Wi-Fi, é muito mais do que isso daí. Quando a gente está falando de cidade inteligente, Dirceu, nós estamos falando que é uma cidade que tem o seu regramento, é uma cidade que tem um planejamento urbano, ou seja, uma lei, um plano diretor, é uma cidade que tem uma lei de zoneamento muito clara, com objetivos de como que ela quer a cidade, do futuro da sua cidade, como que ela vai crescer, que é uma cidade que tem uma fiscalização de ordenamento, que a cidade possa crescer com regras, né? Uma cidade que tem a sua fiscalização também, mas também tem a sua educação, né, sendo, né, premiada, aliás, a melhor educação, porque nós estamos falando da criação, né, e formação de pessoas. Hoje, lá na educação infantil, na creche, nós estamos ali formando, né, pessoas, nós estamos formando essas nossas crianças para o futuro, em termos com o quê? Melhores cidadãos, pessoas muito mais bem formadas, mais bem informadas, né, com muito mais capacidade, né? Então, isso daí tudo tem um grande, né, isso faz parte da cidade inteligente, né, que a gente possa ser uma cidade de oportunidade, uma cidade que a gente dê oportunidade para o jovem, que a gente dê oportunidade para o empreendedor, para o jovem. Nós temos várias ações e programas, são políticas, né, ou seja, ter as políticas públicas muito bem definidas, né, saber e fazer gestão dos recursos públicos também. As demandas são infinitas, né, e o recurso ele é finito, então você precisa ter seriedade, transparência com os recursos públicos, para que a gente possa de fato investir, né, com prioridades daquilo que realmente vai fazer a diferença na vida das pessoas. Cidade inteligente é a que põe como no centro das políticas públicas as pessoas. Então, desde quando ela está ali adquirindo a sua casa, ela sai da sua casa, põe o pé numa calçada e do que ela vai ter ali todo o seu dia, seja através de um carro, de um ônibus, seja através da sua bicicleta, da motocicleta. Então, assim, a gente ter realmente, né, uma cidade, mas que realmente ela pense as suas políticas públicas, todas elas são sempre pensadas nas pessoas. Programa especial hoje, ouvindo o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, nesse nosso City Hub, na City TV Brasil. Prefeito, São José dos Campos é uma cidade de tecnologia, indústria, serviços, ciências e inovação, como o senhor já apresentou aqui. Qual é, hoje, a principal vocação econômica que a prefeitura quer fortalecer? Hoje a principal, nós temos aqui indústrias, grandes indústrias. Hoje o mercado, e aí nós estamos falando aí dos últimos 20 anos, né, a indústria vem passando por um processo de desindustrialização. São José, nesses últimos 2 anos, a gente vem andando na contramão, ou seja, por exemplo, este ano, já por 2 meses, a indústria foi a que mais gerou emprego. Nós estamos já há 32 meses, Dirceu, né, fechando todos os meses com saldo positivo de geração de emprego, ou seja, carteira assinada. Então, isso daí realmente é um grande recorde já há 32 meses, todos os meses, né, fechando com saldo positivo, e a indústria vem se destacando. Por outro lado, a indústria tem uma outra característica, né? Nós não vamos ter mais uma indústria automobilística, por exemplo, como a GM já foi no passado, com 10, 12 mil funcionários. Hoje a indústria é muito mais, né, robotizada, com muito mais tecnologia, gera outro tipo de necessidade de mão de obra. Então, assim, então aí a cidade precisa estar preparada. Onde que a gente se prepara? Né? Na qualificação da mão de obra, né? Ser e andar muito presente ao lado das empresas, dos empreendedores, dos novos negócios, para que a gente possa ter oportunidade, seja nas escolas, seja no CEPAS, seja no SENAI, no SEBRAE, né, nas instituições parceiras, para que a gente possa qualificar essa mão de obra, né, para que o mercado possa realmente assumir. Hoje nós temos uma crise de falta de mão de obra, isso a nível país. Então, São José, a gente trabalha nessa contramão. Então, onde que a gente foca principalmente é nesse processo da indústria, mas quais são os negócios? É serviço, é prestação de serviço, né? Aí em São José, na parte de tecnologia e inovação, nós temos uma lei específica, por exemplo, que é uma lei de inovação, né, para a gente poder ser uma cidade e atrair, né, investimentos e novos negócios daquilo que é inovador, né, fazer fomento e investimento na pesquisa, né, em apoiar principalmente as instituições, né, e as escolas que trabalham em universidades com pesquisa. O Parque Tecnológico é um grande hub, né, de desenvolvimento. Hoje o Parque, o PIT, nós temos aqui mais de 120 startups, quase 180 empresas aqui dentro do parque. Hoje nós estamos criando, e aí, olhando para o futuro, nós estamos criando agora o Distrito de Inovação. Nós temos o Parque de Inovação, que é esse ambiente, né, aqui nas margens da rodovia Presidente Dutra, aqui na região leste, e agora a gente faz o Distrito de Inovação, ou seja, o parque sai dos seus muros,
né, e ocupa toda a cidade. Então, ele conecta com o Parque da Univap, que se conecta com a Chácaras Reunida através da SECRE, que é onde nós temos lá um grande cluster de empresas com muita inteligência lá na Chácaras Reunida. Muitas dessas empresas que são, né, prestadoras de serviços e fornecedoras, a fábrica da Embraer. Então, a gente fazer todo esse cluster, né, da cidade com um distrito, para que a gente possa continuar potencializando, né, desde a formação até termos aqui, né, também a produção, né, dessa cadeia produtiva, quando a gente fala da inovação, e aí quando a gente fala da questão aeroespacial, quando a gente fala da questão aeronáutica, quando a gente fala de defesa, né, aqui na nossa cidade, até na nossa região, isso também tem muita força, e o aeroporto. O aeroporto, de fato, nós demos passos importantes. O aeroporto ainda vai ser, né, um aeroporto que hoje já faz a diferença. Na parte de carga, hoje a gente já tem recorde, né, já temos hoje espaço pequeno. Chegamos a ter momentos, aliás, semanalmente, começamos com um voo semanalmente, 2 voos, hoje nós temos 4 voos, voos para Miami, voos para a Europa de carga, a gente chega a ter 15 aeronaves em solo, né, com carga, abastecendo, né, e trazendo cargas até para o sul de Minas. A gente pegar a Scania em São Bernardo do Campo, faz toda a sua operação, por exemplo, em São José dos Campos, né, a logística dela. E as empresas da nossa região, da nossa cidade. Então, o aeroporto também é algo que vai aos próximos anos também, vai ser uma grande ferramenta, né, de desenvolvimento, principalmente para a nossa indústria, para poder desonerar, para poder ter um custo menor, mas poder ter sim uma forma de poder também, né, dos seus produtos, ela poder sair daqui e ter um aeroporto, ter rodovias, aí tem o investimento do Estado, seja com o Rodoanel Norte, seja com a duplicação da Tamoio, seja com os acessos ao parque, ao Porto de São Sebastião, os investimentos do Porto de São Sebastião também com ampliação, a cidade já olha já para esse projeto também, porque São José dos Campos, não tenha dúvida, é uma cidade que vai ter uma participação muito importante no Porto de São Sebastião na ampliação, que aí nós estamos falando de Porto Seco, né, onde São José dos Campos tem todas as características de logística, até pela posição geográfica da cidade. Então, acho que é ter esse olhar para não perdermos nenhuma oportunidade, mas ter o planejamento da cidade. Prefeito, e como o pequeno e médio empresário pode participar dessa São José da tecnologia? Olha, aliás, a Sala do Empreendedor. São José dos Campos tem a Sala do Empreendedor. A Sala do Empreendedor é algo que isso daí tem ajudado muito o comerciante, o empreendedor, desde o pequeno empreendedor, né, até uma grande indústria. E nós vamos agora, este ano, inaugura a Casa do Empreendedor. Então, deixa de ser uma sala, né, que hoje funciona dentro do Paço Municipal, e passa a ser uma Casa do Empreendedor. Um outro com os mesmos conceitos, mas num ambiente onde você vai ter uma integração com vários outros setores juntos, né? A Sala do Empreendedor vai estar funcionando junto com o PAT, você vai estar funcionando junto com toda a parte de qualificação de mão de obra, onde você vai ter o CEPAS, o SEBRAE, o SENAI dentro do mesmo ambiente, onde nós vamos ter a Associação dos Economistas, dos Contabilistas, né, onde nós temos ali o SEBRAE fazendo formação, né, juntamente ao microempreendedor, ao MEI, né, ao empreendedor autônomo. Nós fizemos agora, e fizemos em parceria com o SEBRAE, por exemplo, né, toda a parte de regularização de ambulantes da cidade, dos donos de trailers da cidade, né, das feiras da cidade, eles são empreendedores, são pequenos empreendedores, geram emprego, geram renda, né? Se a gente pegar as feiras de rua da cidade, né, durante toda a semana, trabalhadores que acordam 3 horas da manhã, né, estão lá nas suas pequenas propriedades, né, são grandes, na verdade são grandes produtores de pequenas propriedades, que fazem né, do teu produto, trazerem para a feira, geram milhares de empregos. Hoje eles geram mais de 4.000 empregos em nossa cidade, gera uma economia aí, né, mensalmente mais de 5 milhões de reais, né, dentro da economia. Então, estou dando alguns exemplos, e a Casa do Empreendedor é a casa deles, né? A Sala do Empreendedor hoje que já faz esse trabalho, mas a Casa do Empreendedor vai ter muito mais, né, muito mais outros serviços integrados, até para que a gente possa desburocratizar. Ao poder público, cabe a nós sermos, né, inteligente, e aí quando a gente fala de cidade, né, inteligente, também faça por isso, em sermos desburocratizar o sistema, né, facilitar e fomentar realmente quem vai gerar emprego, quem vai gerar renda, quem vai gerar riqueza para a cidade, que é quem investe, que são os empreendedores. Você está na City Hub, a sua TV, City TV Brasil, hoje ouvindo o prefeito Anderson Faria nessa estreia da City Hub em São José dos Campos e para toda a região. Outro assunto importante, prefeito. A tecnologia ela cria oportunidades, mas também pode eliminar profissões. E como preparar o jovem joseense para o mercado de trabalho futuro? Esse é um desafio. E aí nós temos que estar conectados. Em São José dos Campos, dentro do pátio do nosso posto de atendimento ao trabalhador, nós temos lá o Observatório do Emprego.
Ou seja, nós temos uma equipe de pessoas, juntamente com a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, conectada com todas as empresas, os empreendimentos, os novos negócios, conectado com o mercado, para que a gente possa preparar a qualificação de mão de obra, para que a gente possa dar essa oportunidade, né, de qualificar essa mão de obra, mas também mostrar também para o mercado e dizer, olha, aqui eu tenho mão de obra qualificada. Então, nós temos algumas mãos de obra que está em falta no mercado, e aí tem um outro processo que a gente agora, acabamos de lançar agora o mês passado, que é o Conecta 50 Mais, quer dizer, a gente também pegar essa mão de obra, hoje já bem qualificada. O país, nessa questão da longevidade, nós vamos viver mais. Falar que 60, 65 anos em São José, a nossa legislação, 60 anos é idoso, né? Deixa de ser, ainda tem muito, né, tem muita energia, querem trabalhar, né, mas tem um problema, né, temos um problema sério de voltar para o mercado de trabalho, então a gente começa a mudar essas referências que nós temos, né, dentro do mercado de trabalho, mas mudando de que forma? Dando oportunidade, levando qualificação. Nós investimos por ano mais de 8 milhões de reais só em qualificação. Então, uma empresa que tenha qualquer necessidade é a casa do empreendedor, hoje a sala do empreendedor. Ele procura a sala do empreendedor e fala assim, olha, estou precisando de uma mão de obra específica. Eu preciso de um garçom que saiba Libras. Eu preciso de um garçom que fale 2 línguas. Nós vamos formar. Então, assim, eu preciso de uma mão de obra específica para o meu negócio. Nós vamos trazer um curso, nós vamos fazer a formação dessa pessoa. Então, é ter esse ambiente, né, e ter à disposição para que a gente não perca a oportunidade. Mas isso é um desafio, porque isso é uma mudança, né? Uma empresa automobilística, a GM, a General Motors, pode deixar de ter ali, por exemplo, um montador. Mas com certeza ela vai ter 2 formados, vai ter que precisar de 2 pessoas formadas em TI para fazer toda a parte de tecnologia, de formação, toda a parte de instalação de software para o sistema robotizado. Por outro lado, isso é um serviço que tem que ser 24 horas também, porque ela está trabalhando em 3 turnos, então você tem que ter também essas operações de TI funcionando 24 horas. Então você vê como que você tem outras formações, você tem muita informação em nuvem, para isso você tem que ter servidores, você tem que ter pessoas formadas. Então é uma cadeia que também vai talvez se extinguindo algumas funções, mas também se criando outras necessidades. E é por isso que a gente tem que estar sempre atento. Por isso que em São José nós temos o Observatório do Emprego. E qual é o papel da Fundais nessa preparação? O papel da Fundais ele é primordial, principalmente com os nossos jovens, né? Que é lá na Fundas, de fato, né? Que é a Fundação Hélio Augusto de Souza, junto com o CEPAS. A Fundaz a gente faz toda a parte já de direcionamento, já de formação dos nossos jovens, e o CEPAS faz realmente a preparação e a formação técnica, né, desses nossos jovens. Então, a Fundaz, hoje, a CEPAS, nós temos uma empresa, por exemplo, dentro do parque da Univap, né, hoje uma empresa lá de tecnologia, onde os donos, né, os fundadores da empresa, são 2 jovens, 2 irmãos, que passaram pela Fundaz, que passaram pelo CEPAS, que são formados pelo CEPAS, né? Hoje tem títulos internacionais. Então, um exemplo de vários outros exemplos, né, da qual a Fundas tem esse papel importante, principalmente dos jovens em vulnerabilidade. Esse daí que é de fato os nossos, é neles que a gente fica de olho, é neles que a gente dá essa oportunidade, seja aquele jovem que tem a sua vulnerabilidade familiar, né? Seja naquele jovem que esteja numa situação de vulnerabilidade, a escola é conectada com a Fundas para podermos fazer a parte do contraturno, que a Fundas seja o contraturno desse jovem, né? E que dali a gente já encaminhe ele já para o CEPAS, e no CEPAS ele ter toda a parte de formação. E hoje, Dirceu, nós estamos com um processo no MEC, no Ministério da Educação, para transformar o CEPAS numa universidade. Então, estamos caminhando para nós termos também uma universidade pública municipal em São José dos Campos. O CEPAS tem expertise, tem competência, tem capacidade, né, sobre a gestão da Fundas também. Então, a gente também caminha também para esse processo de termos também e sermos uma universidade no CEPAS. Muito importante. Uma pergunta e um recado também muito importante, prefeito. O jovem que hoje está numa escola pública consegue enxergar um caminho real até uma empresa de tecnologia em São José dos Campos? A gente vem trabalhando para que isso seja, ele tem que enxergar. Vou dar aqui um exemplo. A Embraer, a escola da Embraer é uma escola que faz essa, né, que mostra para esses alunos, hoje a escola da Embraer, quem passa na escola da Embraer dentro do processo, né, ali de seleção,
mais de 60% são alunos que vêm da rede pública municipal. Então, a gente tem muita interface, por exemplo, com a Embraer. Muitas vezes, alunos das nossas escolas estão em visitação com a Embraer, né? A Boeing faz também um processo desse de levar os jovens para dentro de um processo de imersão, né? Para poder que esses jovens saibam assim, olha, essa daqui é uma empresa, né? Como a Embraer faz, somos a fabricante de avião, a Embraer fabrica avião e vocês um dia podem trabalhar aqui. Então, a gente tenta fazer muito essa conexão, né, das nossas crianças, dos nossos jovens e adolescentes com as empresas existentes aqui no Parque Tecnológico, por exemplo. Se a gente pegar nossas escolas municipais que estão aqui no entorno do Parque Tecnológico, do Santa Inês, aqui do Frei Galvão, do Coqueiro, né, do Jardim São José, vamos usar o Jardim São José como modelo, como exemplo, a Escola Rosa Tomita, ela tem aulas, ela tem ações e tem programas que são feitos com os alunos aqui dentro do parque. Então, você imagina você trazer esses alunos para dentro do Parque Tecnológico, ter a convivência dentro deste ambiente, é um ambiente onde você tem startups, empresas, pesquisas, pesquisadores, você tem universidade, e aqui dentro desse ambiente existe uma imersão para esse jovem, para ele saber que ele pode chegar, ele pode fazer aquilo, né, ele pode sonhar, que ele pode realizar esse sonho dele, ele vai ser o que ele quiser ser. Então, dentro desse processo, a gente faz muito dessas ações para que a gente dê oportunidade, né, para esse jovem, para que a gente já desde a sua adolescência, ele já saiba já da importância do estudo, mas que ele já saiba já que ele tem sim e pode sonhar. E em São José dos Campos tem as características de cidade tecnológica, de pesquisa, de inovação. Então, a gente sempre tenta reunir esses espaços que nós temos juntamente com as escolas. Programa especial hoje, ouvindo o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias. Prefeito, que conselho o senhor daria para um jovem de 18 anos que quer construir a sua carreira aqui na cidade? Não tenha medo. Pode empreender, né? Não tenha medo do empreendedor, né? Quer dizer, faça, né, o que a gente ensina nas nossas escolas, e aí, né, na década de 2000, o prefeito, então, Emanuel, né, implementou nas escolas o empreendedorismo, e que nós temos até hoje. Por um período isso foi tirado de São José dos Campos, por um governo, mas nós retornamos, e aí com o Feliz quando ganhou, né, as eleições de 2016, né, e retomamos o empreendedorismo. O empreendedorismo ensina, são conceitos dentro da escola. Qual é o conceito? Ele vai ser dono de empresa pelo empreendedorismo? Ele vai ser o que ele quiser ser. Só que o empreendedorismo leva os conceitos de formação, de que ele tem competência, que ele tem capacidade, que ele tem que ser responsável pelo sucesso, mas também pelo insucesso, certo? Que ele vai ter ganhos e perdas na vida, mas que ele é capaz, né, de realmente vencer todos os obstáculos. Então, esses são os conceitos que nós ensinamos na questão do empreendedorismo. Então, para que o jovem realmente não tenha medo, para que realmente ele faça, mas que ele faça dentro dos conceitos de valores, né? De respeito, né? De não precisar passar por cima de ninguém e nem de ser crescer pelo demérito de outro, e sim sempre pelos seus méritos. Então, isso daí sempre dou um conselho para os jovens, né? O mercado é um mercado, hoje em dia, um mercado global. Hoje o jovem, por muitas vezes, por exemplo, na Fundas, temos cursos com relação ao uso, né, do celular, ou seja, das redes sociais pelo jovem, que também pode ser um ambiente que pode levá-lo para um lado não muito bom, mas também pode levá-lo para um lado de empreendedor e até dele ganhar dinheiro, né, sabendo utilizar. Então, ele tem que ter responsabilidade para isso, do que ele fala, como ele fala, do que ele quer transmitir, né, onde que ele pode e o que ele pode fazer dentro desse mundo da tecnologia. Então, a gente tem vários, né, aos jovens a gente sempre deixamos esse recado desde as nossas escolas, da formação, né, e o meu recado também como sugestão de que não tenha medo, siga em frente que você vai conquistar e realizar seu sonho. Muito bem, eu pedi uma licença aqui para o prefeito, porque nós vamos para o intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho aqui na City Hub. Você está assistindo a City TV, programa especial hoje com o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias. Até já. Toda grande transformação começa com um novo espaço. Um lugar onde inovação, tecnologia e comunicação se encontram. Agora, a City TV inaugura sua nova estrutura dentro do Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos. Preparada para conectar ideias, pessoas e negócios. Um ecossistema de comunicação que reúne televisão, rádio,
formação profissional e soluções em conteúdo para impulsionar empresas. Com transmissão pelo canal 525 da Claro TV+, estamos presentes nas principais plataformas e com alcance em todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Alto Tietê. Uma nova estrutura, mais oportunidades, um novo capítulo para a comunicação regional. Bem-vindo ao City Hub, bem-vindo à nova City TV. Muito bem, nós voltamos aqui ao segundo bloco do nosso programa especial aqui na City TV. Hoje no City Hub, inaugurando o City Hub. Você vai ouvir falar muito desse City Hub, muitas atrações, muitos entretenimentos aqui no City Hub. E nós estamos chegando aqui no Parque Tecnológico de São José dos Campos e hoje nesse programa especial, ouvindo o prefeito da cidade, Anderson Farias, que nos falou de tecnologia no primeiro bloco, falou sobre o emprego, falou sobre segurança. E agora, prefeito, nós vamos falar de saúde, né? Qual é hoje o maior problema da saúde pública de São José dos Campos, prefeito? Falta de especialista. Esse é um grande desafio que todos nós temos, né? E aí eu digo todos porque até com cidades menores ou cidades, né, da nossa região, do estado, né, do país, a gente tem hoje esse é um desafio, né, nessa mão de obra, né, qualificada que é o especialista. Até porque a nossa saúde do Brasil, ela caminhou para o especialista, né? Ela não é do generalista, né? Então, e ela se especificou demais. Então, a gente tem um especialista do ombro direito que não é o mesmo que cuida do seu ombro esquerdo. Então, né, dando aqui um exemplo. Então, esse é um grande desafio. A gente vem na parte de, né, fazendo aí a parte de credenciamento, é um modelo novo jurídico também de contratação, da qual, né, São José criou lá atrás, em 2020, quando nós fizemos o credenciamento nas unidades básicas de saúde, que são as UBS, Resolve Mais, para que a gente pudesse colocar os médicos. O que é o credenciamento? Os médicos, eles podem, por lei, né, como os professores, ter mais de um vínculo. Eles podem ter um vínculo com a prefeitura, pode ter um vínculo com o Estado, pode ter um vínculo na sua própria clínica particular, ele pode clinicar. Então, você tem essa questão. Então, a gente faz um credenciamento, onde as empresas, juntamente com os seus médicos, ou suas clínicas com os seus médicos, dizem quando que ela tem o horário disponível. Olha, de terça e quinta eu posso atender na parte da tarde. De sexta eu posso atender na parte da manhã. E do credenciamento a gente consegue credenciar, ele vem e presta o seu serviço e atende dentro das nossas, né, dos nossos equipamentos, ou seja, dentro das nossas unidades, e com isso a gente consegue realmente levar esse atendimento, né? A saúde é um grande desafio. Até porque, né, seja até talvez da cultura também nossa, né? O brasileiro, ele procura a saúde na dor. As mulheres já têm muito mais o processo de trabalhar na sua prevenção, né, de frequentar as unidades básicas de saúde, os homens nem tanto, então isso também é um processo de mudança. As UBS, as nossas unidades básicas de saúde, trabalham muito com essa questão, né, da educação, eles estão falando desde a educação alimentar, até a questão da educação, né, de você fazer os seus exames preventivos, de você frequentar a unidade, de você procurar as unidades de saúde. Hoje nós temos uma inversão, né, na saúde, que isso é claro, né, as UPAs, né, as unidades de pronto atendimento atendem muito mais que as UBS, esse número tem que se inverter, as UBS têm que atender mais do que as UPAs, então você vê que a gente tem vários desafios. Em São José a gente vem investindo, né, seja com novas unidades básicas de saúde, melhorando, trazendo tecnologia para dentro da saúde agora. Aliás, dentro do parque nós temos aqui o Hub da Saúde, que discute só tecnologia e inovação no sistema de atendimento da saúde, né? Inauguramos agora, recentemente, aqui dentro do Parque de Inovação, quando também, né, inauguramos e iniciamos já um processo já de atendimento através da telemedicina. Hoje, as unidades básicas de saúde da região norte da cidade, né, já começamos ao cadastro dos seus usuários, né, dos nossos usuários do sistema, onde eles terão acesso a um aplicativo e dali eles poderão fazer uma consulta e até uma consulta por vídeo com um médico, de forma direta. Nós fizemos um teste no mês de julho, dos 750 atendimentos que nós fizemos, apenas 15% foi encaminhado para o atendimento presencial, ou seja, 85% do atendimento conseguimos fazer. Então, são tecnologias
nós estamos utilizando e nós, né, estamos aí há mais de 3 anos estudando essa tecnologia, até porque na saúde a gente não pode ficar fazendo teste, nós estamos falando de coisa que já foi testada, do próprio sistema, de toda a parte de infraestrutura que nós temos por trás, dos médicos que estão fazendo ali o atendimento. Então, até na parte da especialidade a gente consegue, né, dar um avanço com esse novo modelo. Porque nós fizemos não na cidade toda, fizemos apenas na região norte, iremos agora no primeiro semestre do ano que vem para a região leste, região sul, e aí nós finalizamos ali com a região centro-oeste e a região sudeste da cidade até o final do ano que vem. Então, até porque a gente possa fazer de forma, né, fazer da melhor forma, né, fazer do jeito certo, sempre diz isso, é melhor fazer pouco, mas fazer muito bem feito. Então, estamos implementando esse modelo, esse sistema. O nosso hospital da Vila é o 5º maior hospital do estado de São Paulo, né, o nosso hospital é um hospital de emergência e urgência, de porta aberta, é um hospital que passa por dia, né, 2.500 pessoas por dia passam pelo nosso hospital da Vila, ele é uma referência, né, na questão do atendimento, a gente vê o quanto é porta aberta, atendemos de todo, né, tem algum acidente que aconteça na região, né, põe num helicóptero para salvar aquela vida e leva para dentro do hospital da Vila. Não se utiliza nem o heliponto, por exemplo, que tem do hospital regional em São José, lá no parque. Então, temos essa característica do nosso hospital. E investir, né, estando na infraestrutura, né, trazer novos equipamentos, ter a linha de cuidado, hoje com o prontuário eletrônico também, que aí nós estamos falando de tecnologia, né, nesse prontuário eletrônico, nós não tenho dúvida que nós vamos melhorar muito esse atendimento, seja na hora de fazer a liberação de um medicamento, seja na hora de retirar um medicamento, talvez ela não necessite mais, é assim que nós vamos caminhar, de ter que ir naquela unidade da referência do atendimento, ela pode retirar em qualquer unidade, porque o sistema está todo integrado, isso facilita também a vida da pessoa. Eu moro numa região, num bairro, e trabalho num outro bairro, passo o dia inteiro fora, de repente nesse bairro onde eu trabalho seria mais fácil eu retirar o medicamento. Então, assim, a gente já vem trabalhando, né, fazendo toda a parte de prontuário eletrônico para que a gente possa avançar, ou seja, melhorar, né, o atendimento, fazer com que o atendimento seja ainda muito mais eficiente, né, e a linha de cuidado. Quando eu falo a linha de cuidado, é o atendimento, por exemplo, oncológico. Desde o diagnóstico, através do hoje teve o diagnóstico, né, tem que ser o mais rápido possível para que ele já inicie já toda a sua parte de atendimento, né, de tratamento já. Então, em todas as, né, essa linha de cuidado, hoje estamos construindo hoje uma maternidade nova. Dirceu, o ano passado foram mais de 6.200 crianças que nasceram em São José dos Campos. Mais de 6.000 crianças, só no Hospital da Vila. Aliás, vou corrigir, não em São José dos Campos, né? Porque tem os outros hospitais, SUS, só o Hospital da Vila, que faz partos, né? E só no Hospital da Vila foram mais de 6.200 crianças. Divide por 12, divide por 30, nós estamos falando em quase que 16 crianças por dia, né, que nascem. Então, estamos ali até para melhorar ainda mais o atendimento. Nós temos um atendimento ainda muito melhor, muito, né, mais moderno do ponto de vista de equipamento, né, o hospital, a maternidade, que já faz parte dessa primeira fase do Hospital da Mulher, para que a gente possa ter também uma linha de cuidado já no atendimento às mulheres. Como é que é administrar o Hospital da Vila, em São José dos Campos, que atende a região do Vale do Paraíba? É um desafio, né? Primeiro desafio é no recurso financeiro, né? Não deixarmos faltar absolutamente nada, colocarmos recursos do joseense, né, da cidade no hospital e não recebermos por isso. Então, esse é uma outra, aí é algo que, isso é algo que eu tenho que resolver, né? Vamos lá, eu estou prefeito hoje, isso eu preciso fazer e cobrar aí né, juntamente aos repasses de governo estaduais, do governo estadual ou do governo federal. Então, isso venho fazendo. Mas tenho que também reconhecer que pela primeira vez o governo do estado de São Paulo fez um repasse direto ao hospital com emergência. Nós estamos aí com a série histórica. O mês de agosto agora será o primeiro mês que nós vamos receber da série histórica de julho do mês passado, né? Isso vai dar em torno de uns 6,5 milhões ao Hospital da Vila e uns R$400 mil ao Hospital Clínica Sul. Então, isso é importante. Isso vai fazer com que a gente diminua esse déficit que nós temos hoje, né, desse atendimento. Nós temos em São José dos Campos, o Hospital da Vila, você não precisa dizer que mora em São José. É uma porta aberta da emergência e da urgência ali no hospital. Porque toda manhã nós vemos viaturas chegando de outras cidades. De todas as cidades tem, né? Nas UBS você tem que ter o credenciamento, você tem que ter o endereço, você tem que ter o seu CRA, você tem que ter o seu registro, né, o seu cadastro na cidade. Nós temos 1.070.000 pessoas cadastradas na cidade ativas. Quando eu falo ativas, a gente olha o histórico dela dos últimos 12 meses, ela foi atendida pelo menos 2 vezes em algum setor nosso da saúde. Então, a nossa cidade tem 727 mil habitantes,
uma parte dela tem convênio médico, não depende da rede pública, nós temos uma outra São José aqui dentro sendo atendida, né? Sempre digo, quem não conhece alguém ou parente de alguém que não é de São José e está aqui em São José se tratando na saúde de São José. Então, isso daí é bom, por um lado, do reconhecimento da saúde do que nós temos aqui. Por outro lado, é desafiador para nós, como gestor público, Enxugar gelo. para a gente poder fazer, né, fazer os investimentos necessários. A gente pega o Hospital Clínica Sul, 13% é atendimento de pessoas de Jacareí. Se pegar a UPA de Eugênio de Melo, a gente chega a 25% de atendimento de pessoas que moram em Caçapava. Então, temos essas, né, isso são alguns desafios que nós precisamos fazer do ponto de vista de relação, de repasses de recursos financeiros, do atendimento. O SUS é sistema único, né, mas temos esses desafios aí que nós precisamos vencer. Bom, aproveitando, gostaria que o senhor falasse do AME da Nelson Dávila. Sim, um novo equipamento. Aliás, nós temos aí, né, hoje nós entregamos agora o UBS da Vila Industrial, agora o mês passado, a maior UBS de São José dos Campos. Nós temos 42 unidades básicas de saúde. Entregamos também o Hospital de Retaguarda, dobramos a capacidade do Hospital de Retaguarda de 21 leitos para 42 leitos. Ele faz todo o papel de retaguarda do Hospital da Vila, né? Eles ficam um em frente ao outro ali, onde, né, perto do Corpo de Bombeiro, do Teatrão ali na Vila Industrial, né? O AME, né, que hoje funciona na Avenida José Longo, estamos terminando a obra, devemos entregar agora, né, para o final já do mês que vem, já um novo AME. O AME atende a micro-região, ou seja, São José e mais 6 cidades do seu entorno. São José é a maior cidade, lá é um investimento do município, né, para que o AME possa ir para esse novo prédio, um prédio maior, onde vai poder também aumentar a oferta, ou seja, dar mais ofertas até com salas cirúrgicas, ou seja, para pequenas cirurgias, que hoje muitas vezes é feita no Hospital da Vila. Então, nós vamos poder fazer, né, dentro do próprio AME. Então, isso deve ser um grande ganho do AME, ali na Avenida Nelson Dávila, no prédio novo, né? Nós estamos terminando aí as obras, já no finalmente, já fazendo toda a parte de mobília. Temos a UBS do Monte Rei também, que é uma nova unidade de saúde na região do Cajuru, ali na região leste também, uma unidade que a gente já deve entregar agora no máximo mês que vem, já está no processo já de mobília, né, mobiliando o espaço. O centro de referência também nós temos também o centro que é o SER, né, que é o nosso, atrás da Casa do Idoso Sul, ali na Avenida Andrômeda ali. Então, nós estamos também, que é o centro de reabilitação. Nós vamos entregar esse centro agora já pelos próximos dias também. Nós vamos fazer a centralidade do atendimento nosso de reabilitação num ambiente muito maior, muito mais adequado, com muito mais equipamentos, né, para a reabilitação. Então, é um novo equipamento. Iniciamos a obra agora da UBS do Pinheirinho dos Palmares, lá na região sudeste, e também um novo CAPS, que nós estamos construindo, né, que é o nosso Centro de Atendimento Psicossocial, lá na região do Residencial União. Então, são vários, né, investimentos, contratação de profissionais, a nova UPA Norte também, isso está no meu compromisso, eu vou entregar uma nova UPA, né, a UPA hoje da região Norte, hoje é uma UPA inadequada do ponto de vista de prédio físico, né, difícil fazer também uma obra, né, no formato daquele prédio. Então, nós faremos ali uma nova obra, uma nova unidade de pronto atendimento, uma nova UPA na Norte. Prefeito, existe algum projeto na saúde que o senhor gostaria de entregar antes do final da sua gestão e que o senhor considera muito importante? O prontuário eletrônico, né? Toda essa informação eletrônica, tudo conectado. Hoje a gente ainda não tem isso daí 100%. Nós estamos trabalhando nesse processo, né? Fazer com que as farmácias também a gente possa ter uma agilidade muito maior, né, na farmácia, né, para a gente poder desburocratizar, ou seja, também descentralizar o atendimento. Parte dos nossos medicamentos a gente poder entregar em casa, né? Nós vamos iniciar uma campanha agora, a semana que vem, se não me falha a memória, semana que vem, esse final do mês agora de agosto, nós vamos iniciar uma campanha da falta zero. Hoje nós temos um grande problema que são a falta das pessoas que faltam em consultas, faltam em exames. Hoje isso chega a dar um prejuízo de mais de 30 milhões de reais, né? Nós estamos falando aí de quase um hospital ser construído, né, em prejuízo das pessoas. Então, mas isso também nós vamos oferecer o quê? Tecnologia. Pode cancelar sua consulta com 48 horas, com 24, através do aplicativo, quer dizer, para a gente poder também dar algumas soluções. E as pessoas terem essa responsabilidade também. É um número alto de faltantes, né, hein? Muito alto. Nós temos UBS, nós temos unidades básicas de saúde que chegam próximo a 30% de falta das consultas. Isso é um grande impacto negativo, isso é um grande prejuízo, né? Então, nós vamos fazer um trabalho com relação à falta zero, até para as pessoas terem essa conscientização, vamos divulgar os valores, vamos ter tabelas, né, vamos ter informativos nas unidades, para que as pessoas saibam como que está sendo medida ali aquela falta, né, o quanto está tendo de falta, até para que também um possa cobrar do outro, a gente possa ter esse
processo também de educação, né? Mas então, o que eu quero de fato, né, em resumo, entregar até o final do meu mandato é uma saúde com muito mais tecnologia, para que a gente possa melhorar a linha de cuidados, ter mais agilidade entre a consulta na unidade básica, vou para a especialidade, da especialidade na primeira consulta eu preciso, né, na maioria das vezes eu tenho pedidos de exame, então que eu tenha essa linha de realização dos exames, fazer meu retorno, quer dizer, você ter realmente aquela linha de cuidado, né, do paciente, tudo dentro de um processo já totalmente digitalizado, dentro de um processo de um prontuário totalmente eletrônico, então isso daí nós já estamos trabalhando e é algo que eu quero entregar até no final do meu mandato. Programa especial hoje, ouvindo o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, aqui na City Hub, City TV Brasil, trazendo para você informação, prestação de serviço e muito entretenimento. Prefeito, vamos falar de educação. Que tipo de educação São José precisa oferecer hoje para preparar o cidadão para 2035? Uma educação moderna, uma educação que realmente seja, né, que traga tecnologia, que traga conhecimento, que traga formação. Hoje, nossas escolas em São José dos Campos, e aí aproveitar para parabenizar todos os nossos educadores, né, da nossa cidade, da rede pública municipal, através do IDEB, aí tivemos notas, né, excepcionais nas cidades, né, acima de 500 mil habitantes, somos a primeira cidade com a melhor educação do Fundamental 2, ou seja, do 6º ao 9º ano. Somos a segunda cidade, né, na educação do Fundamental 1, do 1º ao 5º ano. São José, nós temos fila zero na creche, nenhuma criança está na fila esperando uma vaga na creche. Isso daí realmente é uma grande conquista nossa, uma grande conquista da cidade. A gente Era já tem a preocupação dos pais antigamente, então, né? a educação infantil, né, é o momento mais importante ali do desenvolvimento cognitivo de formação do ser humano, da pessoa, né? Então, isso é da criança, então ele tem que ter essa oportunidade. Então, hoje nós temos as creches, temos creches hoje que a gente começa a transformar de meio período já para período integral, né? Na educação, nós temos a educação de tempo integral, não é o prédio de tempo integral, né? Porque a criança entra às 7h30 e sai às 6 horas da tarde. Não, ele entra na escola de manhã, à tarde ele pode ir para uma unidade da Fundasa, ele pode ir para uma unidade esportiva, ele vai numa unidade da Fundação Cultural, né? Depois ele retorna para a escola, ele pode fazer o contraturno também dentro da escola, seja na escola ativa, que é a modalidade esportiva, seja no Arte no Bairro, que é a parte cultural dentro da escola. Então, a gente tem, né, essas ações que são a educação de tempo integral. Nós temos a gestão desse aluno, sabemos onde ele está, como que ele se desloca, onde ele está, o complemento dele ali, né, na questão da matéria também, se necessário for, desde a parte do recupera até nas outras atribuições, né, específicas, como, por exemplo, o decolar, aquelas crianças que se destacam, né, que tem ali, que são em altas habilidades, nós tiramos essa criança, né, no seu contraturno e levamos ela para ter, né, aulas específicas em altas habilidades. Das 10 cidades que tem o maior número de alunos, né, com altas habilidades, nós somos a segunda cidade do Brasil. A primeira é Curitiba, segunda São José dos Campos. Das 10 cidades, somos a única que não somos uma capital. Então, isso daí, né, tudo isso daí se deve ao processo educacional da nossa cidade. Então, acho que a educação ela tem que ter ali, tem que ser moderna. A gente tem que saber usar da parte da tecnologia a favor da educação, a favor do conhecimento, ferramentas de última geração aos professores. Então, a gente tem plataforma, desde a plataforma Play, né, nas escolas, onde as crianças, através dos computadores, né, através dos laboratórios de tecnologia, né, salas Google for Education, sala Maker, robótica na escola, né, você tem muito desenvolvimento, principalmente do desenvolvimento, né, de raciocínio lógico. Então, nós temos desde o Majog, que é um brinquedo, como se fosse o banco imobiliário, mas é um jogo, a gente fala que é o analógico. Ele é um analógico do ensinamento da matemática com cartas, e nós temos o Matific, que é uma plataforma. Então, nós temos o Matific, que é digital, e o Majog, que é o analógico, né? A gente brinca assim, brinca, mas é verdade, é um analógico digital. Então, no conhecimento, né, ferramentas, né, modernas para que a gente realmente possa usar a favor, né, do conhecimento para nossas crianças. Hoje a gente vive num mundo globalizado. A informação, queira ou não queira, da internet, ela está na mão dessas crianças. Com 7 anos ali, até o próprio pai já dá o celular na mão dela. Então, a gente tem que também saber ensinar que daquelas informações que ele tem dentro daquele aparelhinho, são informações que, se ele souber utilizar, ele vai ter conhecimento, ele vai ficar mais inteligente, ele vai se desenvolver melhor, né, no ensino. E o esportes. E aí eu acredito na educação, e ao lado tem que andar o esporte e a cultura, né? O esporte, principalmente, que traz na questão da formação, principalmente de disciplina, respeito, viver de forma coletiva, de ajudar o próximo. O esporte traz muito esse conceito, né, para a formação das crianças. Então, isso na educação faz um grande diferencial.
Por isso que muitos aqui na cidade, ou quase a maioria, dizem é muito bom viver em São José dos Campos. É verdade. Prefeito, nós estamos preparando nossas crianças apenas para conseguir emprego ou para criar novas empresas, tecnologias e soluções? Estão preparando para tudo. Entendeu? Se elas quiserem abrir seus próprios negócios e soluções, né, estudar, elas estarão preparadas. Então, a gente prepara eles realmente para, né, para poderem, né, seguirem as suas vidas, né, cada um fazer a sua escolha, né, mas para que eles possam realmente tenham aí, né, uma boa formação no conhecimento. Então, isso é um grande desafio. Eu acho que ali eles realmente têm que, a gente desperta, né, nos nossos alunos, sejam através, por exemplo, né, de Olimpíadas que nós realizamos, através do conhecimento. Nós temos 3, né, ações nas Olimpíadas, que é de natureza, né, exatas e humanas, né, para que ele já vá também, né, para o ensino médio. A prefeitura é responsável, né, das suas escolas públicas municipais pela educação infantil, a creche, como é conhecida, do Fundo 1 até o ano que vem, 100% estará com o município, hoje 70% é do município, 30% é do estado, municipalizei 22 escolas agora, mais 7 escolas por ano que vem, com isso a gente fecha um ciclo, todo o Fundamental 1 ficará com o município. Fundamental 2 do 6º ao 9º, dividimos com o estado, quase que meio a meio do número de alunos, e o ensino médio é 100% do estado. Então, a gente também prepara nossos jovens crianças para ir para o ensino médio já, né, com uma certa, né, que ele já tenha já uma certa formação de diretriz daquilo que ele quer seguir, daquilo que ele quer realmente mais se apropriar, né, ao jovem, né. Às vezes a gente comete alguns erros, uma criança de 7 anos, você já perguntar para ela o que ela vai fazer, o que ela vai estudar. Ela está no tempo ainda dela, ela vai realmente decidir, né? Às vezes essa pressão, né, que se temos da criança ali, se não fizer universidade, né, ela tem o tempo dela, né, na escola ela vai ter essa formação, ela vai ter esse direcionamento. Eu acredito muito nessa questão de você poder direcionar e despertar na criança, e ela também, né, o jovem também se identificar com aquilo que ele tem mais, né, que tem mais conhecimento, mais habilidade. Então é dessa forma que a gente, né, deixa com que os nossos jovens tenham firmeza, que eles tenham certeza, né, daquilo que realmente eles querem. E a administração está aproximando as escolas das empresas e das instituições de ciências e tecnologia, prefeito? Muito. A gente faz um grande trabalho. Aliás, o INPE fez um grande trabalho conosco há uns 4 anos que a gente vem fazer esse trabalho, desde quando o INPE recebeu em São José dos Campos uma universidade da Alemanha, né, a SPU, a International Space, né, que trouxe para São José mais de 200 alunos, e aqui nós fizemos uma integração com as nossas escolas, com os nossos alunos. Uma das ações, mais de 4.000 jovens, por exemplo, dentro da arena esportiva, conversando ao vivo com um astronauta que estava embarcado, né, no espaço. Quer dizer, isso é uma, né, sensacional, falando ao vivo. Você imagina 4.000 crianças. Então, assim, é algo que a gente tenta, né, e fazemos muito essa relação, né, com as empresas que nós temos na cidade, né, para que eles possam conhecer. Por exemplo, a Panasonic tem um programa de visitação à fábrica para que as crianças possam conhecer como é que fabrica uma pilha, né, para que ela saiba que em São José dos Campos, a Panasonic é a única fábrica da América Latina que produz pilhas alcalinas, né, qual que é o processo de logística reversa, de saber descartar de forma correta a pilha. Então, dando um exemplo, Panasonic, seja a Johnson, né, a General Motors, que também faz o atendimento ali de portões abertos, seja a própria Embraer, né, que é a empresa nossa aqui, nosso, né, o orgulho nosso nacional, né, que produz aí, fabrica os melhores aviões. Então, a gente tenta fazer essa conexão sempre, né, com as nossas escolas, para que os nossos jovens tenham esse conhecimento, para que eles, né, saibam realmente o que é o INPE, né, o que é o ITA, né, que é a nossa, né, uma universidade de formação de engenheiros, né, quer dizer, quais são essas, né, quem são esses atores, né, que eu ouço falar, mas o que é isso, né? Não, são instituições, são empresas, né, para que eles possam ter esse conhecimento. Então, a gente faz muito dessa integração com eles. Prefeito Anderson Faria falando conosco aqui na City TV. Prefeito, mobilidade. O senhor acredita que São José dos Campos precisa de um novo modelo de transporte coletivo para a próxima década? Urgente. Aliás, a mudança de transporte público é algo, a mobilidade é algo que é um grande desafio em todas as cidades. Eu digo mobilidade, esse vai ser um grande desafio. Nós temos desafios na saúde, social, educação, em todas as áreas, né? Mas a mobilidade, de fato, ela vai ser um grande desafio, né? Em São José, a gente já iniciamos esse processo, mais uma vez inovando. Fomos a primeira cidade, né, a dar o start, o início de eletrificação do sistema do transporte público. No nosso corredor da linha verde foi o primeiro corredor do Brasil, né, com os veículos 100% elétrico, né? Quando a gente fala do veículo 100% elétrico, a gente pensa na questão do, né, da não poluente, mas não é só isso, não. Aliás, não poluente, né, emissão zero, mas é um carro confortável,
confortável, um carro acessível, piso baixo, ar-condicionado, um carro silencioso, né, com né, com nada de ruído, né, você tem uma outra com muita tecnologia embarcada, então você tem um outro conceito do sistema do transporte, que de fato tenhamos um transporte de qualidade, né, essa transformação que nós estamos fazendo em São José. Já iniciamos, né, esse processo com toda a troca nossa da frota, ser um sistema que ele é aberto do ponto de vista do pagamento, hoje já aceita cartão de crédito, de débito, vai aceitar o Pix, QR Code, né, vai aceitar ali o cartão do próprio transporte, só não vai aceitar o dinheiro, né, dentro do carro. O dinheiro é algo que de fato tem que ser retirado de dentro do carro, não ter mais, até porque hoje poucos usam do recurso, no ônibus não será diferente, hoje a gente aceita, não representa não mais do que 2% de todo, né, a receita do sistema, né, mas é algo que um dia que eu digo, muito em breve, isso vai ser proibido, né, não vai ser mais aceito no veículo, mas ser um carro que você tem ali, você que estiver na rua, porque você nunca usou o sistema, você não precisa se preocupar se você tem que ter um cartão ou não, você pode entrar no carro, um cartão de crédito, débito, celular, você vai fazer, né, o pagamento do transporte, que você utilize o transporte, que seja algo que você tenha informações na mão, como nós já vamos instalar agora, mais de 200 pontos terão a informação do ônibus que passa, quais são os ônibus que passam nesse ponto, qual horário, quanto tempo falta para ele chegar até aqui, eu vou ver no celular, eu vou ver no ponto, né, eu vou me programar para poder andar, ele tem que ser fiel, né, no cumprimento do seu horário, ele, né, tem que estar ali, né, no seu horário, nunca passar antes, né, e também nunca atrasar demais, você tem que ter ali a confiabilidade e a segurança do horário, o sistema limpo. Então, a gente tem várias mudanças para mudar até conceitos, para que o transporte seja usado por todos. E aí é uma forma de você tirar carro da rua, por outro lado, fazer um sistema de mobilidade integrado. Hoje nós já temos em São José o ônibus integrado com a bicicleta. Essas bicicletas amarelas, quem usa o transporte público usa as bicicletas também de forma integrada. Hoje nós temos mais de 3.500 viagens que são realizadas por mês de pessoas que descem do ônibus e pegam a bicicleta para fazer a última milha, como é dito, ou os últimos quilômetros, né, os últimos metros, para chegar até a sua casa. Então ele pega ali e usa a bicicleta, ele está integrado. O próprio cartão do transporte dele é o que libera a bicicleta para ele poder se utilizar. E fazermos com que esse serviço ainda seja mais integrado. Ônibus, bicicleta, sistema de alternativo, que a gente faz a integração agora, já para os próximos meses, táxi, serviço de aplicativo de transporte, então fazer com que todos também estejam integrados e a pessoa utilize da melhor forma que ela acha, né, que ela deve se utilizar para se deslocar na cidade. Vamos aproveitar e falar de habitação também. A habitação popular continuará sendo uma das prioridades da sua administração, prefeito? Com certeza, né? Principalmente na regularização, né? A gente está falando da habitação, quando a gente fala habitação, a gente fala não só de casas, né, novas, não só de casas, né, para que a pessoa possa ter a oportunidade e a possibilidade de adquirir, né, a sua residência. Então, isso são programas que são feitos juntamente com o governo do estado e com o governo federal, mas também da regularização fundiária, né, que é algo que hoje as pessoas têm, de repente, a casa, mas não tem, né? Ela vive num processo, às vezes, num processo judicial, né, de demolição, às vezes num processo judicial de questionamento da casa que foi construída sem nenhum tipo de autorização. Então, esse processo de regularização é algo que a gente vem trabalhando muito, dedicado, para poder dar essa segurança jurídica para as pessoas, para que ela possa conquistar, de fato, né, o seu registro no cartório de imóveis, para dizer agora é meu, né, isso daqui eu tenho minha garantia do meu teto, né, mas, por outro lado, também rigidez na fiscalização da cidade, não permitir que a cidade cresça de forma desordenada, não permitir que que se crie novos núcleos, né, totalmente sem nenhuma infraestrutura, sem nenhuma condição. Então, também tem todo um processo, né, que a gente também faz da fiscalização. Hoje a nossa cidade é fiscalizada por satélite, né, toda a nossa parte rural, né, que são 68% do território, né, ele é rural, né, ele é fiscalizado por satélite para que a gente possa agir rapidamente em qualquer núcleo que possa, né, surgir. Então, tem todo esse processo da habitação, que eu acho que isso é um grande ganho, né? E as parcerias com o governo do estado e o governo federal para a construção. Hoje nós temos aí em torno de 580 unidades em construção na cidade, né, para a habitação. Aí temos a fila da habitação, critérios também na habitação, então tem que manter seu cadastro atualizado juntamente ao cadastro habitacional da cidade, para que a gente possa realmente, né, ele ter a conquista da sua casa. Com mudanças.
Nesses últimos 2 anos houve uma mudança na forma. Antes a habitação era 100% por sorteio. Hoje não mais. Hoje existem critérios de quem vai receber a casa. Seja ali as pessoas com mais o idoso, seja o viúvo, né, uma viúva, seja uma mãe solteira com filhos, né, filhos pequenos, menores. Então, a gente tem critérios hoje, né, na sequência para recebimento da sua casa, da sua habitação. Né? Se atender todos esses critérios e ainda tiver unidades prontas, aí vai para sorteio as demais outras unidades. Né? Então, acho que hoje fica um critério muito mais justo. Né? E não ser 100% um sorteio, porque aí vai para sorte, aí você tem pessoas há 10 anos na fila, a outra com 3 anos na fila acaba passando na frente, né? A sensação é esta, né? De passar na frente, mas é um sorteio, então hoje com os critérios hoje de distribuição é muito mais justo. Bom, nós estamos no finalzinho do nosso programa especial hoje, conversando com o prefeito Anderson Farias de São José dos Campos, esse programa que é da City TV e que agora está no City Hub, e você vai ouvir falar muito ainda da nossa City TV. Acompanhe uma programação muito diversificada. Mas antes de encerrarmos, temos aqui um ping-pong rapidinho. Prefeito, qual é o problema da cidade que tira o sono do Anderson Farias? Puxa vida, saúde. O que São José dos Campos tem que nenhuma outra cidade brasileira possui? Joseense. Nascido ou trazido? O senhor foi trazido do litoral, né? Eu fui trazido. Há quantos anos? Poxa vida, em 30 e 91, então estamos já Fiz quase... uma pergunta anteriormente para o senhor. Quando subiu o morro ali do São Judas, que o senhor olhou para a cidade, o senhor falou, um dia eu vou ser prefeito da cidade ou não? Mas que um dia eu queria morar nessa cidade, pode ter certeza que sim, viu? Se pudesse pedir uma única coisa ao cidadão joseense para ajudar a construir a cidade que o senhor imagina, o que o senhor pediria? Que ele continuasse tendo orgulho da cidade dele. Anderson Farias, depois de tudo que o senhor viveu na política e na administração de São José dos Campos, o que significa para o senhor ser prefeito dessa cidade? Uma honra, um privilégio único de ser prefeito de uma cidade como São José. Prefeito, nós só temos que parabenizá-lo, agradecer pela sua administração, a toda a sua equipe. São José dos Campos realmente é uma cidade que nos orgulha muito. As pessoas que vêm de fora dizem que morar em São José dos Campos é diferente, e é verdade. Então, muito obrigado pela sua participação e parabéns por tudo e parabéns por nos receber aqui na City Hub, aqui no Parque Tecnológico de São José dos Campos. Imagina, eu que agradeço. Eu agradeço, né, o convite, né, que eu dê sorte e não tenho dúvida que terá, não precisará de sorte, porque você já tem aí já capacidade, competência, e o City Hub será, né, um grande veículo de comunicação dentro de todo esse hub de complexo, vamos dizer assim, de comunicação aqui, que está se instalando aqui através da City TV Brasil. Então, parabéns e sucesso. Eu queria receber aqui, que o senhor cumprimentasse o nosso diretor, o César Latti, ele que é o responsável pela City TV, pelo City Hub, e o senhor entregasse a ele a chave aqui do Parque Tecnológico. Não, Senta aqui do lado. Dê um abraço nele aí, ele que vai trazer muitas informações e muito conteúdo de comunicação através da City TV. Aqui, na verdade, esse é o nosso... Aqui são portas abertas, César. Aliás, primeiro, parabéns. Aliás, o César é um dos idealizadores, né, fundadores de todo esse, né, dessa proposta que se põe aqui de colocar, né, rádio, TV, podcast, né, através do City Hub, enfim, de todo esse complexo de comunicação, ou seja, trazendo um diferencial, uma modernidade, mas mais do que isso, uma inovação. Por isso, dentro do Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos. Então, sucesso, viu, César? Não tenho dúvida disso. Ninguém faz nada sozinho, que nem eu na prefeitura. Tem uma equipe, né? Uma equipe, eu sempre falo, uma equipe multi. Né? Ontem nós fizemos uma homenagem aos servidores da Secretaria de Manutenção da cidade. São eles que deixam a cidade limpa. São eles que todas as pessoas que chegam em São José reparam no quê? Cidade limpa, zeladoria. São eles que têm que se homenagear. Então, a você também, César, sucesso, boa sorte aí, né, nesse novo empreendimento. Conte conosco. Queria agradecer aí a sua presença, a honra dessa presença, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, aqui no City Hub, que nós estamos propriamente inaugurando o espaço. E o City Hub nasceu com o propósito de conectar, né? Conectar comunicação, tecnologia, pessoas, principalmente pessoas, né? Inovação, pessoas, ainda mais onde nós estamos, que é dentro do Parque Tecnológico. Então a gente
sou grato pela tua presença, mas também quero deixar aí as portas abertas, né, do City Hub aqui dentro do parque para a cidade, para os empresários, para o poder público. Estamos aqui à disposição para o que precisar. O Dirceu, ele vira e mexe, ele tenta tirar o dos bastidores, né, cara? E aí ele tirou hoje, né? Pega a gente de surpresa. Mas Dirceu, tudo combinado, né? Tudo combinado. Eu gostaria também, em nome de todos os comunicadores aqui, agradecer, né, pelo espaço que você está abrindo para todos os radialistas, apresentadores, redatores, todos os homens de imprensa que hoje têm mais uma oportunidade de trabalho aqui na City TV. Parabéns, César. Dirceu, obrigado. é um empreendedor. Isso é empreendedor. Coragem, resiliência, persistência. Eu sei desde quando o César aí há anos, né, com um projeto, criando, buscando oportunidades e hoje se realizando, certo? Então, parabéns. Eu acho que são pessoas assim, esse é o diferencial do São José dos Campos, em pessoas como você, César, que são resilientes, mas que realmente acreditam naquilo que faz e conseguem reunir aí tantos profissionais como vai reunir aqui, né, nesse espaço. Então, você é mais do que a chave, né? Você tem as portas abertas aqui do pitch. Obrigado. Aliás, já está dentro do pitch. Imagina o quanto vai ser importante essa estrutura aqui. E aí, aqui, né, as pessoas não estão vendo, mas uma bela estrutura moderna, né, que todos aqui terão acesso. Né? Todas as startups, todas as empresas que aqui estão, as universidades, os alunos, né, que estarão aqui totalmente, né, integrado aqui com você. Ou seja, como você falou, vai integrar pessoas. Obrigado. E no Innovation Week, nós estaremos inaugurando oficialmente a TV Isso, né? e convidando a todos. 25, 26, 27, nós estamos com o stand lá embaixo, mas nós estamos com portas abertas para receber as pessoas. E mais uma vez, obrigado você, obrigado prefeito, obrigado Dirceu. É muito importante esse momento que nós estamos vivendo. Eu sei que é um sonho que está se realizando, tem muito trabalho, mas vamos seguir em frente. Eu sou um joseense, mas eu tenho orgulho de verdade da cidade, independente de qualquer coisa, porque o que a gente escuta aqui são só coisas boas. Nós vivemos numa cidade que a gente tem orgulho, porque tem muita coisa boa de verdade, não é propaganda, não é nem puxando sardinha para nenhum lado. Vivemos numa cidade que todo mundo que chega nela fala assim, cara, que é impressionante o que a gente vê. E é esse propósito a gente fazer o City Hub justamente para fazer essa conexão de pessoas, setor de comunicação, como uma emissora de TV nascida em São José dos Campos, mas que é para toda a região, mas com o propósito de a gente explorar tudo que a gente tem de riqueza aqui na região. Então, obrigado. Você é inteligente porque está investindo em São José dos Campos. Parabéns. Obrigado. Prefeito, obrigado. Obrigado, César. Senhor. E a partir daqui, você tem aqui a City Hub, City TV Brasil e muito entretenimento, muita informação, muita prestação de serviço no canal 525 da Claro e também nas redes sociais. Muito obrigado ao nosso vitorioso aí, valioso. Muito obrigado ao Cezinha Latti também, que estiveram aqui na produção e também na assessoria desse programa. E foi aí ao ar um programa chamado muito especial com o prefeito Anderson Farias. Muito obrigado e até a próxima.